Mas ai daqueles que se escondem atrás do meu nome, do nome do meu Pai, pois são maus e manipuladores, são lobos vestidos de peles de Cristo, e que não creem nem em mim, muito menos na minha volta, e que aproveitam que o povo pergunta e diz que eu demoro, e eles aproveitam-se disso e se auto-instituem como donos desses pobres seres humanos, desse rebanho da desesperança, que é usado, que é manipulado, que é comido vivo, enquanto esses indivíduos vivem para sua autossatisfação, para sua autoglorificação, para o seu autoenriquecimento. Mas saibam, virá o Senhor virá. E vai pegar esse indivíduo no dia em que ele não espera. E na hora que ele não sabe, você vai ouvir dizer: o Senhor virá. E vai pegá-lo. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. O inferno é dos hipócritas e dos mentirosos e dos manipuladores e dos perversos. É naquele lugar onde o som é choro e raiva, ranger de dentes, porque gente assim nem o inferno cura, nem o castigo desentorta. Você está sendo pastoreado por alguém assim? Eu tenho encontrado cada vez mais dezenas e centenas de pessoas que me abordam em todos os lugares, em todos, das maneiras mais fortes, como ontem chegando aqui a Brasília, falando aqui e ali com uma pessoa, com outra, de repente vem aquela moça de uns 30 e poucos anos, loura, intensa, que veio logo chorando em cima de mim e se jogou em cima de mim chorando, no meio do aeroporto, com gente para todos os lados, e ela chorando e dizendo: obrigado, obrigado, obrigado. O Senhor me arrancou das garras de um pastor da morte, a quem eu me entreguei, e ele comeu até meus nervos, me levando a angústias de suicídio, enquanto eu tentava suicídio, e ele não me deixava morrer e não me deixava ir, e me mantinha presa, até que eu comecei, de modo escondido, a lhe ouvir. E a palavra do Evangelho me apanhou numa madrugada, e eu não consegui parar de ouvir. E de manhã minha alma estava iluminada, e eu fui restaurando a minha força, até que saí, rasguei, saí. Eu estou falando de uma médica. Uma médica. Hoje ela está casada com um outro homem. Isso aconteceu há 4 anos. Ela encontrou outra pessoa e que ela trouxe para vir falar comigo. E ele disse: olha, muito obrigado, porque a vida dela foi salva. Eu não sou crente, mas eu reconheço que o que o senhor está fazendo e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Eu vejo o que está acontecendo com ela, como ela saiu da morte. Aqueles que estão dando sustento a você, estão lhe dando o pão simples, puro e simples do Evangelho, que ensina a viver, que ensina a perdoar, que ensina a deixar livre, que ensina a libertar, que ensina a amar,
que ensina a ter força para atravessar, ou são daqueles que querem manter você em independência, sob tutela, sob comando, sob controle, dizimando e dizimando e dizimando eternamente para Deus no bolso deles? O Deus deles está no seu bolso. O Deus para o qual você dizima é a conta deles, é a luxúria deles, porque em nome de Deus eles engaiolaram milhões e milhões e a maioria. Quem pastoreia a sua alma e o que estão fazendo com ela? Senhor Jesus, por favor, eu te imploro mais uma vez, manifesta a força operante do teu poder. A força operante do teu poder manifesta agora. Meramente pela palavra, quebra grilhões, cadeias, desamarra, livra. Milhões de filhos teus que foram enlaçados por pessoas falando em nome de Deus e que os sufocam, os estrangulam, os exploram e os matam. E ainda os culpam e os fazem ter desejo de morrer ou existir em depressão. Tem misericórdia e que hoje seja o dia da tua intervenção. É o que eu te peço. E eu sei que assim será. Em nome de Jesus. Amém. O nome do cara é Enviado de Deus. Mas Sei. não é ele não, sabe? Sei. Tem um enviado de Deus na casa da avó do cara. Ah, eu conheço muito esses. Olha a conversa São desse. enfiados de Deus. Enfiados de Deus. Não são enviados, não. É porque se fosse enviado, tava melhor. Eles dizem que vêm pela fé, mas eles não vêm pela fé. Eles vêm pela fé. Pela fé. É para pelar a Isso. tua fé. Pela fé. Esses enviados de Deus são de fato enfiados de Deus. Na minha terra também se chama de pela saco. Pela O cara saco. fica enchendo o saco. É. Caião, eu tenho uma vozinha muito querida, ela mora com uma filha em um sobrado que é também igreja. Ela mora no primeiro e a filha no segundo. Acho que abaixo ali tem a lojinha, a igreja. Aham. Chegou um enviado de Deus lá e colocaram ele para pousar na casa dela, tadinha. Ele escreve isso, tadinha. Tadinho. E o cara começou a reclamar da comida. Ela fazia sanduíche, ele queria arroz. Ai, meu Depois Deus. saía por aí falando que estava com fome. Mandaram R$500 para ele comprar passagem de volta. Ele gastou tudo comprando roupas para ele. É, né? Ah, mas isso É muito um ruim. pela fé. Depois que tiveram que fazer a vaquinha para ele ir embora, sabe? Ele gastou a grana. Aí ele Ainda ficou, tiveram que fazer uma outra eles fizeram uma vaquinha vaquinha, ele gastou a grana. para desovar esse malandro. É. Só que no dia que ele chegou, sabe, Caio, coincidiu de a igreja receber uma doação de 50 cestas básicas. Fato inédito. Aí ele não inédito. quis ir, não, né? Não, aí a moral dele foi lá pra cima, sabe? Aí de quem falasse mal dele. Ah, sim, porque atribuíram a doação de 50 cestas básicas à presença abençoadora Do cabra. desse cabra safado. Cabra safado, É. sabe? Aí ele ficou sabendo que a minha avó tem uma filha nos Estados Unidos, sabe? Sei. Então ele disse que tinha recebido uma visão de Deus Uma que visão ele ia de casar Deus. com ela. Ah! Ô canalha! É ruim demais. É Isso aqui muito eu acho a pior desgraça. safadão, Isso é muito rapaz. Um bicho desse. Ela ia. Que ele ia Ai, casar ai, com ela, ai. sabe? Aham. Porque ela ia sustentar ele. Ah, coisa linda de Jesus. Ô, Caião. É. Aí perguntou pra minha avó se ela era submissa, né? A menina, que nem menina. sabe dele. A bichinha. Não, Tá lá nos não Estados Unidos, interessa. lavando os pratos dela lá. Só quer que ela trabalhe para ele, obedeça a ele, dê para ele, fique de boca fechada. Aí a minha avó disse que não era não, sabe? Aham. Então ele teve outra visão, que ela estava excluída da igreja.
Ah, sim. Ele é muito ruim, cara. É ruim demais. Imagina. Manda ele aqui em casa, só Deu. meia horinha. Aí ele deu, sabe, Caio? Queria ficar meia hora sozinho com um cara Rapaz, desse. é muito safado. Caião deu o maior sermão, sabe, na Canalha, cretino, covarde. Aí eu fiquei sabendo dessas coisas, começou a me dar um cansaço. Eu comecei a falar imagina eu, meu filho, imagina eu, multiplica o teu por milhões. É o meu cansaço de ver essa doença. Aonde eu vou, eu encontro gente me agradecendo por ter sido salva das garras de pastores loucos. Loucos. Pastor que bate na ovelha. Bate, literalmente. Bate e mete o cacete. Cara, puta. Nome do Senhor. Eu tô aqui disciplinando em nome de Jesus. Quebra a cara da mulher. Oprime o rapaz, o jovem. O gay. Gay e mulheres são o prato feito. Os caras mastigam para esse pessoal comer vivo. São horrorosos. Vão ter grandes juízos, terríveis juízos. Se essas pessoas não receberem juízo, então ninguém mais vai receber na terra, entendeu? Esse povo que faz isso em nome de Deus, e o pior, em nome de Jesus. Não tem nada mais diabólico do que o Jesus dessas pessoas. É um outro apelido de Satanás, entendeu? Vamos lá, brother. Isso é ruim demais. Aí ele fala assim, ô Caio, me deu um cansaço e eu comecei a falar em voz alta. Meu Deus, é ruim demais. Um dia como esse enviado de Deus e eu enviava ele, um dia com esse enviado de Deus e eu enviava ele para Deus, sabe? Enviava, né? Enviava. Não, eu ia enfiá-lo para Deus. Se um bicho desse tem que ser empalado, sabe? Tá vendo essa minha bengala aqui? Isso é boa para empalar um bicho desse. Botar ele sentado aqui, ó. Isso. Sai pela boca. Meu Deus, Caio, que cena. Que cena é essa? Sai pela boca. Senta aqui, enviado de Deus. E eis que te farei um enfiado de Deus. Exatamente. Seu enviado mentiroso. Você achar que está muito forte, eu faço uma coisa mais barata para você. Mais barata? Assim, menos dramática. Sei. Se ele achar que estava longa demais a bichinha, senta aqui nessa pontinha. Aí você vai saber o que é ser enfiado por Deus, entendeu, senhor? Canalhaço. Tomara que essa palavra chegue a esse canalhaço. E aí, bro? Aí ele fala, Caio, como escutar esses relatos sem se tornar irado e crítico demais? Eu quero tomar uma atitude, sabe? Olha, mas eu posso acabar ofendendo os meus queridos familiares, que eu faço. Irado é impossível não irar-se. Certo. O que é possível é irar-se e não pecar. Que seria a segunda parte, transformar a ira numa ação violenta. Claro que tudo que eu estou falando aqui é metafórico, não é? Nunca ninguém na vida, desde que eu me converti, me acusou de ter tocado em ninguém de modo algum. Agora, é uma metaforia que eu quero que fique bem plantada, sabe? Porque essas pessoas vão ser atravessadas por espadas espirituais mesmo. Com relação a você, defenda a sua avó. Comece a defender dizendo a ela quem são essas pessoas. E ajude a se proteger e você mesmo proteja. Se esse indivíduo ainda está aí, procure esse indivíduo obviamente com a anuência e a permissão da sua avó e diga para ele que os dias dessa exploração acabaram. Porque você não vai mais consentir com a exploração da sua tadinha, velhinha, bobozinha. Tadinha. É ruim demais. Sacanagem. Vamos lá, bro. Safado. Foram também
procurar João para serem batizados no Rio Jordão alguns publicanos, que eram os cobradores de impostos. Não era o pessoal da Receita Federal. O pessoal da Receita é temido. Naqueles dias, os cobradores de impostos eram os piores tipos possíveis. Além de que o imposto era escorchante, o imposto romano, além disso, eles agregavam muito mais do que um overpricing. Eles colocavam do jeito que queriam, tinham um poder não fiscalizado de colocarem o que bem entendessem a mais. Por isso eram muito ricos, eram alguns dos indivíduos mais ricos daquela sociedade, dos mais odiados, dos mais perversos, do ponto de vista de dizer mais, não é o bastante, explorando os pobres, as viúvas, os miseráveis, não apenas os que tinham, mas os que não tinham, sobretudo os que não tinham, que são os mais suscetíveis a serem oprimidos desse jeito. Então João diz aos publicanos que vieram ser batizados, imagina hoje em dia, eram os caras mais ricos e canalhas da sociedade. Se fosse hoje em dia essa pastorada, os bispos, os apóstolos, os padres cretinos, qualquer um, iria dizer, venham publicanos amados, e aqui está o gasofilácio, deitem primeiro as suas ofertas nos lugares de recolhimento, depois entrem na água que eu vos batizarei. Graças a Deus, João Batista não tinha absolutamente nada a ver com essa raça perversa, conforme a gente encontra nos Joões Batistas, que são os que exploram os exploradores. Entre nós, os que batizam os exploradores são os que vão explorar os exploradores do povo. E assim, os exploradores do povo têm nos exploradores da religião os vingadores que não param de escochá-los até onde consigam. João então diz a esses indivíduos que vieram e lhe perguntaram, mestre, geralmente essas pessoas são cheias de parcimônia, de delicadeza social. Mestre, a intenção é ver se inflam, se o indivíduo fica engordado, se o indivíduo se enche, se enfatua por esse tipo de designação. Mestre, tu que estás acima de nós, que falas acima de todos, que tens a palavra a dizer, mestre. Vieram e lhe disseram, mestre, o que havemos nós de fazer? O que havemos nós de fazer? Nós somos um grupo tão especial, e para nós, tem alguma palavra especial, mestre? E com a mão nos bolsos, tilintando moedas, mestre. O que havemos nós de fazer? Então João Batista lhes disse, não cobreis mais do que o estipulado pela lei. Tem a lei. Vocês saem de casa com um imposto a cobrar e voltam para casa com uma quantidade enorme de dinheiros agregados ao imposto exacerbado que vocês cobraram, empobrecendo o povo. Não cobrem mais do que o estipulado, não cobrem mais do que o estipulado. É o que ele diz a todo aquele que tem o poder de determinar a qualquer outro ser humano quanto a pessoa tem que pagar.
naqueles dias eram os publicanos, mas o que ele diz aos publicanos se aplica a qualquer outra raça de ser humano fazendo qualquer outra coisa que tenha a ver com uma relação que pode desembocar em exploração do próximo, que não tem como se defender do arbítrio do seu capricho, seja ele qual seja, seja do comércio, seja onde você esteja, contente-se com o que foi estipulado.